apresentação, então, foca sobre redes de aprendizagem. Eu trabalho aqui na Open University e nós estamos com esse tema de pesquisa já há mais de 10 anos. E dentro desse contexto, o que é muito importante refletir é nessa primeira pergunta: como as pessoas coaprendem e compartilham conhecimentos? Então, nessa imagem, nós podemos ver aí uma retrospectiva da evolução tecnológica. E como é que isso, na verdade, influencia o nosso modo de aprender e de compartilhar conhecimento? Nós precisamos lembrar que na era medieval, o conhecimento ficava trancafiado, na verdade, em livros, nas igrejas e acorrentados. Hoje em dia, com a internet, isso é incrível, pensar que esse conhecimento, o conhecimento que está acessível para as pessoas, é maravilhoso. E isso realmente favorece a aprendizagem aberta e colaborativa. Então, como é que as pessoas compartilham e coaprendem com a tecnologia de hoje? Lembrando que, se nós pensarmos que em cada segundo as pessoas estão colocando informações, compartilhando e também refletindo ou coescrevendo numa coautoria o que elas investigam na internet, nas redes sociais, nas mídias, e tanto em contextos formais e informais, presenciais e virtuais. Então, essa imagem, né, que está à disposição, Creative Commons, mostra que o que acontece num minuto da internet. Isso em 2011. 30 horas de vídeo a cada minuto disponibilizados na internet e assistido por 1.300.000 pessoas. Então, algo incrível. E isso a gente pode depois pensar no Google, no Facebook, Twitter. Hoje em dia, 6 anos após, esses números são realmente muito maiores. Então, lembrando que educação aberta é exatamente a possibilidade de integrar o contexto formal, informal e não formal, e que abre as possibilidades da aprendizagem colaborativa e num contexto da era digital. Já desde a década de 70, com o Paulo Freire, nós podemos observar, com a pedagogia da autonomia, Freire já dizia, né, que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Então, nessa parceria que é fortalecida com o aprendiz e o educador na construção do conhecimento. Frank Smith destacou isso no Literacy Club. E em seguida, na década seguinte, Bratemier, que destaca no próprio blog a questão da coaprendizagem nas comunidades de prática. E agora, nessa última década, né, aqui na Open University, nós estamos trabalhando com as redes de coaprendizes na educação aberta. As universidades que estiverem pensando nessa estratégia de usar a educação aberta para melhorar tanto as possibilidades das pessoas aprenderem em vários contextos, além dos muros da universidade ou da escola, não é? E trazer esse conhecimento bem linkado com o currículo formal. E com isso também ampliar de forma de políticas públicas as possibilidades das pessoas terem os certificados para quem não tem a chance de frequentar um espaço formal, fazerem exames ou testes ou própria avaliação que possibilite, então, o certificado quando elas estão trabalhando nas redes sociais e com os conteúdos de cursos abertos. Então, lembrando que no século XXI, se a gente pensar que nós estamos com as tecnologias e com as possibilidades e abordagem, isso é um grande avanço e uma grande vantagem. A educação à distância, ela iniciou através da correspondência. E isso era uma forma, embora de alcance, muito limitada comparada com o dia de hoje. Aqui na universidade, nós começamos com a educação aberta através do rádio e TV. E aqui nós temos a foto de um estudante, isso foi na década de 70.
tanto o rádio como a TV, eles permitiram novas formas de comunicação, embora num modelo bem unidirecional, porque a teleconferência ou videoconferência permitiu então um contato mais próximo, mesmo que à distância, entre o educador e o aprendiz. Então, as pessoas poderiam interagir em tempo real, em locais diferentes, e com uma proximidade, né, de uma sala de aprendizagem. Porém, hoje em dia, com celulares, dispositivos móveis e as nuvens, as chances aumentam muito mais. As possibilidades de formar o cidadão no século XXI exigem, então, novas abordagens e pensar como é que a educação aberta para comunicação e construção, ela pode propiciar, então, a troca, a reflexão, a própria investigação e pesquisa, para que o conhecimento seja construído de modo colaborativo e aberto. Então, a educação aberta na Europa ela é marcada muito pelas universidades abertas. Elas possibilitaram conteúdos formais disponíveis na internet, os primeiros REAs, né? E a Universidade do Reino Unido é uma das mais antigas, né, universidades abertas, na década de 70. E a missão da universidade aberta é ser aberta para as pessoas, lugares, métodos e ideias. Hoje, a universidade tem 175 mil estudantes, mais de 5 mil professores associados, que são os tutores, né, que dão suporte, eles são professores, facilitadores desses estudantes, e oferece 450 cursos à distância. E a metodologia da Open utiliza várias mídias do conhecimento. Então, nós chamamos de mídias de conhecimento, são todas as abordagens tecnológicas, digitais, que permitem não só a comunicação, mas a co-construção também. Então, para a comunicação, por exemplo, tem aqui um exemplo, né, um curso da Open, que teve uma parceria com a BBC, e falando um pouco, né, do Global Warming, esse programa ele atingiu mais de 8 milhões de pessoas. 300 mil entraram no curso. E nós tivemos 614 estudantes que completaram o curso sobre a questão do Global Warming Frozen Planet. Bom, o que é interessante é que isso foi aberto, né, de forma ampla e através das mídias. Então, mídias do conhecimento refere-se ao processo de construir, entender e compartilhar o conhecimento utilizando as diferentes mídias. E o interessante é que não é só produzir o conhecimento, mas compreender como que o processo de construir o conhecimento ele é construído. Então, é quase que uma recursividade, né? Compreender como as diferentes mídias influenciam o processo de construir o conhecimento. É uma meta-reflexão. Então, a Open University ela utiliza as diversas mídias e os nossos centros de pesquisas, eles investigam como é que as mídias são utilizadas para construir tanto o conhecimento como o processo de construir o conhecimento. E é por isso que a coaprendizagem entra como um fator essencial para interligar, então, os contextos formais, informais e não formais. O significado da coaprendizagem é a aprendizagem aberta colaborativa. A grande marca, né, da coaprendizagem de hoje, da era digital, no contexto de educação aberta, é permitir, então, esses 6 princípios, né, de coaprendizes, que são os parceiros do processo, envolve toda a comunidade, do grupo, né, de investigar e coaprender. Então, eu estou falando da pesquisa, formação dentro dos contextos da educação contemporânea, onde todos são coautores do conhecimento. É graças ao processo de co-investigação para aumentar a inteligência coletiva e co-construir o conhecimento. Então, por isso que a coaprendizagem traz, então, essa questão dos educadores e dos estudantes, que eles são todos co-aprendizes, eles são co-facilitadores e co-autores, co-avaliam o processo e são co-investigadores. Então, por isso que, para isso acontecer, os conteúdos, nós trabalhamos em diversos formatos, coeditáveis, reutilizáveis, de alta granularidade, licença aberta,
para que ocorra então o design colaborativo, criação coletiva, a publicação aberta, numa ampla disseminação e a produção derivada, que seja então reutilizada e novas produções aconteçam. E as redes sociais, nas plataformas personalizadas, os analíticos de aprendizagem, então as open badges, e numa interface de redes sociais, microblogs, wikis, webinars e ferramentas colaborativas, elas são fundamentais para viabilizar esse processo. Então, a coaprendizagem é esse processo da comunidade gerar, então, os comentários de refletir sobre isso, num contínuo aprimoramento e nesse processo de co-investigação, de uma pesquisa científica, para que aconteça, então, uma coautoria, que seja coavaliada, revisão de pares e que possa ser uma produção reconhecida. Então, a rede CoLearn, ela é uma rede aberta de pesquisa para educadores, estudantes, pesquisadores interessados nos temas que nós estamos trabalhando agora. Então, aprendizagem aberta colaborativa, como eu falei, REA, MOOC, ambientes, comunidades de práticas, redes. E nós pensamos não só nas tecnologias, mas abordagens e metodologias para a coautoria. E dentro desse contexto, pesquisa e inovação responsáveis é algo chave nesse processo. E isso tudo aconteceu já desde dessa década com vários projetos europeus. Então, e não só europeus, mas também da própria universidade, como foi o primeiro projeto Open Learning. Não é? E a tecnologia da época era o Moodle, e nós trabalhamos então, e ainda continua hoje em dia, e nós oferecemos acesso e criação para REAs, muitos professores das escolas e também da universidade. Em seguida, nós trabalhamos com esse novo projeto Open Scout, que foi no contexto de redes. Então, a plataforma ELG permite essa interligação de blogs e é um ambiente bem personalizado. Nós criamos uma biblioteca de tecnologias para criar o REA. E trabalhamos não só com professores, mas pesquisadores. Então, em seguida, nós trabalhamos com o eSpot, né, que foi uma plataforma e uma abordagem também com metodologia bem concreta, consolidada para a investigação colaborativa, que nós chamamos de co-investigação, usando as interfaces móveis e os analíticos de aprendizagem e também Open Badges. O livro REA e Redes é um exemplo de coautoria da Rede CoLearn, com capítulos interativos e espaço para discussão em rede, com muita interatividade. Isso que está atrás dos capítulos e também vários atores e autores, leitores, diretores discutindo o assunto com pessoas de telecentros do Brasil. São essas competências a serem desenvolvidas por todos o grande foco da Europa. E a filosofia de abertura através de vários conceitos, dados abertos, licenças abertas, são o foco da educação, com as universidades abertas, com os MOOCs, REAs e também vários conceitos importantes para destacar o papel da literacia digital e científica. São os modelos de competência que estão emergindo, podem facilitar muitos estudos e novas práticas. E isso tem acontecido na Rede CoLearn, através do modelo C de competência. Precisamos buscar novos caminhos de coaprendizagem para a próxima década, e isso será o foco da nossa discussão. Tudo que eu vou falar, vou mostrar, está ali no eSpot. E vocês estão vendo aqui que nós temos uma introdução, etapas, mas eu quero começar com um debate. E
para vocês compreenderem o contexto do spot, o contexto da minha apresentação, eu tenho aqui a discussão, né, a primeira pergunta: por que falar de educação fora da caixa? Então, avanços extremamente acelerados da tecnologia e da ciência que são incontroláveis. Então, se a gente parar para pensar do que está acontecendo hoje fora da escola, é algo extremamente que não dá nem para pensar em acompanhar tudo. E quando nós pensamos em levar a escola para fora, nós temos que pensar a importância do papel do professor, de exatamente empoderar os estudantes para que eles possam compreender o que acontece no mundo. E também trazer o de fora para dentro da escola. Então, por isso que nós hoje, ao falar de tecnologia e também de recursos móveis, nós não podemos falar da tecnologia pela tecnologia. Nós temos que falar do mundo com a tecnologia. E por isso que eu trouxe esse assunto sobre transgênicos, que eu não domino. Eu não sou a expert nesse assunto e até fico um pouco incomodada de trazer essa atividade, porque nós estamos falando dos nossos receios de falar de coisas que não compreendemos, mas é isso que nós estamos vivendo. Então, quando eu penso, quero trazer uma atividade de transgênicos para vocês, é porque eu estou extremamente confiante e muito feliz, porque nós temos, neste momento, nesses 2 meses, vários professores no Brasil refletindo sobre os transgênicos com o SPOT e na Europa também. E nós queremos co-aprender em conjunto, co-investigar esse assunto, entender o que é o papel do estudante, que conosco também tem que aprender coisas que eles não sabem. Então, nós co-aprendemos juntos. E aí que nós trazemos Paulo Freire, por exemplo, que eu aprendo com vocês e vocês comigo. E é assim que é a co-aprendizagem. Que tal vocês escreverem agora no papel uma palavra que o vídeo chamou a atenção? Se foi a co-aprendizagem, a co-avaliação, as formas, o papel do professor. Que a gente tem que fazer o link com a educação fora da caixa. Certo? Trazer o mundo para dentro da escola e levar a escola para o mundo.
electric car, and I want to know more about them. And we are going to be interviewing some more people about what they like about electric cars. Isso favoreceu muito os projetos de co-investigação, né? E professores, pesquisadores, pais e estudantes. Então, vocês estão vendo que a comunidade está aumentando no decorrer dos projetos, com as tecnologias mais acessíveis. E hoje em dia, quer dizer, nesses últimos 4 anos, nós estamos trabalhando então com o projeto Engage, integramos uma plataforma de MOOC, que é o Open edX, e oferecendo REA, comunidades de prática, então esses cursos abertos, online, num contexto não só massivo, mas também um contexto local, e isso para pesquisa e inovação responsáveis. E olha que interessante, nós estamos envolvendo não só a escola, professor e estudante, mas também os pesquisadores, cientistas e a comunidade no geral. No projeto Engage, o diálogo com colegas e especialistas pode ajudar estudantes a trazerem questões relevantes e justificar opiniões com uma narrativa científica. Uma boa narrativa é baseada em boas questões, ideias, argumentos, conhecimento do assunto e dados de fontes confiáveis. O sistema de avaliação em vários países indica que os estudantes têm dificuldades para trazerem ideias conectadas com argumentos e dados para justificarem suas opiniões, especialmente quando não têm prática. Para isso, a técnica do mapeamento de diálogo pode ser útil para conectar os componentes do raciocínio científico. O mapa do grupo pode ajudar estudantes com a representação gráfica das contribuições de todos. A visualização dos componentes e conexões, então, pode ser útil na avaliação e aprimoramento da argumentação. Há alguns desafios para elaborar uma boa argumentação, seja oral ou escrita. O mapa do diálogo, baseado em evidência, é uma poderosa estratégia dos estudantes para trazer uma conclusão bem clara e fundamentada. Usando os cartões coloridos ou então ícones, os estudantes podem selecionar perguntas, ligar com ideias, conectar com argumentos que suportam ou não, que refutam essas ideias, e também incluir dados e fatos para enfatizar a evidência. Um dos principais benefícios da técnica é que permite que outros grupos e também estudantes, professores e especialistas possam visualizar o mapeamento, votar e fazer comentários sobre as perguntas que não foram respondidas, respostas que não têm argumentos suficientes, argumentos que não têm evidência ou justificações que não consideram os contra-argumentos. O mapa, seja individual ou coletivo, pode mostrar então caminhos para a riqueza de uma boa argumentação científica, tanto oral como escrita. A representação gráfica pode ser útil para a conversa sobre questões sociocientíficas e ajudar, então, os estudantes para considerarem argumentos com conhecimento, fatos que podem apoiar suas ideias, e é isso que esperamos no projeto do Engage, um pensamento baseado em evidências. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês, que é o projeto mais novo que nós estamos trabalhando, que é o Tesla, que oferece tecnologias para autenticação online. Então, de rosto, face, texto e do teclado. Né? O projeto Tesla ele é construído por 18 países, financiado pela Comissão Europeia. Ele trabalha com vários instrumentos para autenticação e verificação da autoria, tais como face, reconhecimento de voz, o estilo de digitação e o antiplágio. Bom, o primeiro instrumento, que é o reconhecimento da face, ele trabalha com a verificação da imagem do estudante e do vídeo das faces, né, e comparando com as imagens no decorrer da avaliação, quando o estudante está realizando uma prova. É uma forma mais segura de verificar. Outra forma de identificação é o reconhecimento da voz. Então, o estudante pode estar fazendo uma prova de idioma
ou então uma apresentação, enfim, são vários estilos de avaliação que o estudante pode usar a voz e o sistema vai reconhecer. Além disso, quando o estudante está digitando, ele tem um estilo, um ritmo e uma velocidade de teclar, e isso ele é capturado, analisado no sistema Tesla, para identificar então a identidade do estudante. Outra forma também ligada com o teclado, a gente chama de forense analysis, que também é uma forma de verificar o plágio, porque cada um tem um estilo de construção do texto. Além disso, o sistema Tesla compara se os textos enviados são iguais entre grupos de estudantes. É uma outra forma de evitar também o plágio. Bom, o sistema Tesla é uma forma de trazer mais segurança, credibilidade, confiança no sistema de avaliação de instituições online. E é construído, então, por todos esses representantes. Este é o nosso site e vocês sejam todos bem-vindos, porque estamos fazendo um teste agora. Então, lembra que eu comentei com vocês que o grande ponto da educação é favorecer que as pessoas possam aprender em contextos informais e terem a possibilidade de obterem certificados, a certificação, que nós chamamos do processo de acreditação, né? Então, isso é favorecido com as tecnologias novas que vão propiciar uma autenticação, né? A confiança de que quem faz a prova, o exame, a avaliação é quem está recebendo o certificado. E a autoria, né, desse projeto, do trabalho, do conhecimento do indivíduo. Então, e nós estamos envolvendo instituições, organizações, professores, estudantes, academia e comunidade no geral, para oferecer, então, a possibilidade da avaliação nos mesmos contextos do presencial, né? Então, o que eu acho bem interessante é mostrar esse contexto, né, da coaprendizagem, da coinvestigação validada pelas tecnologias, para essa coautoria, numa dimensão bem, diria, formal, né? Reconhecida, autenticada, certificada. Então, vamos fazer uma paradinha para perguntas.